transforme a sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Hoje eu quero fazer o convite 294 da nossa leitura. Nós já passamos da metade do livro de Jeremias, né? Nós estamos lendo o livro inteiro de Jeremias intercalado com o livro, com uma carta que Paulo escreveu ao irmão Timóteo, né? Ele chama, na verdade, de seu filho, né? Filho de adoção, filho da fé. E acho que são mais 3 dias de leitura e nós iremos ler a segunda carta aos Timóteos e retornaremos, se Deus assim tudo permitir, né, ao livro de Jeremias e vamos concluir então o livro de Jeremias, se Deus assim permitir. Então, 294, nós vamos iniciar a leitura no capítulo 31. Tá? Nós estamos vendo, né, Deus falando através do profeta Jeremias, né? Desde o primeiro dia, as instruções, Deus instruindo o povo, né? O povo que tinha esquecido Deus, os pagãos, não só tantos as pessoas que estavam reinando em Judá, em Jerusalém, como também o próprio sacerdócio, né? Por inveja, enfim. E se você perdeu algum dia de leitura, aqui fica comigo até o final que você vai ter acesso às leituras dos dias anteriores. Mas Deus, ele ama os remanescentes, Deus ele acha, né, ele quer buscar ainda, né, Deus vem para poder restaurar, né, aquele que se arrepende. Deus veio ao mundo através de Jesus para buscar e salvar o perdido, né? Essa é a grande missão de Jesus, né? Obviamente que ele fez milagres, falou sobre o reino, muito, né? Sobre um novo reino, não um reino físico, mas a mensagem maior, né, é que Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho único, né? Para quê? Para que todos pudessem acreditar e podem acreditar nele, né? Para quê? Poder resgatar, salvar a humanidade. E Deus, ele quer, né? Ele tem esperança também em nós, para que nós escolhemos ele, né? Deus não vai forçar ninguém a tomar essa decisão de querer, porque senão ele criaria robôs, né? E não foi isso, ele criou a imagem e semelhança dele, né? Onde o homem manifesta a vontade em querer estar diante do Pai, né? De querer se tornar um filho, né? Através de Jesus. E é interessante porque agora no capítulo 31, Deus ele vai falar sobre essa restauração, né? Ele já terminou um pouco na leitura anterior, né? Ele falando sobre aqueles que deveriam obedecer e ir, né? Ser exilado, mas que pudesse permanecer para que voltasse a um dia para a terra que ele prometeu. E ele diz assim no versículo 1, naquele tempo, diz o Senhor, eu serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão o meu povo, assim diz o Senhor. Os que sobreviverem à destruição que está por vir, encontrarão favor no deserto, pois darei descanso ao povo de Israel. Há muito tempo o Senhor disse a Israel, eu amei você com amor eterno, com amor leal e atraí para mim, né? Então, Deus, ele atrai, ele é misericordioso, ele nos atrai todo dia, né? Ele coloca os atributos, né? Os atributos invisíveis de Deus, a gente estava falando isso agora, inclusive no final aqui da reunião nossa. Deus, ele é amoroso, Deus, ele se manifesta, e ele fala que ele atraiu, eu a reconstruirei, versículo 4, e ele vai falar, né? Minha filha virgem, né? E você voltará a ser feliz. Então, a pureza, né, da virgindade, né, é isso que ele quer, né, a santidade, né, foi por isso que ele nos criou. E ele fala, e dançar alegremente com seus tamborins, voltar a plantar suas videiras, né. A Bíblia, ela traz muito essa parte poética, né, das leituras, né. Não só a Bíblia, não, ela
ela não só é escrita de uma forma literal, né? Então ela traz essa... Jesus falou muito, né, sobre com parábolas e tudo mais, e ele vai falar: voltar a plantar suas videiras nos montes de Samaria, e ali comerá de seus frutos. Virá o dia em que os vigias gritarão da região montanhosa de Efraim: venham, vamos subir a Sião, para adorar o Deus, o nosso Deus, para adorar o Senhor, o nosso Deus. Versículo 7, assim diz o Senhor: cantem de alegria por causa de Israel, pois ela é a maior das nações. Cante alegres louvores, dizendo: ó Senhor, salva teu povo, o remanescente de Israel. Pois eu trarei de volta do norte e dos confins da terra. Não me esquecerei dos cegos e nem dos aleijados, e nem das dádivas e nem das mulheres e em trabalho de parto, uma grande multidão voltará. Virão com lágrimas de alegria, e eu os conduzirei para casa com grande cuidado. Andarão junto dos riachos tranquilos, e em caminhos planos aonde não tropeçarão, pois eu sou o pai de Israel, e Efraim é meu filho mais velho. Ouça esta mensagem do Senhor, ó nações, anuncie estas palavras nos litorais distantes. Aquele que espalhou seu povo o reunirá e o guardará. Como um pastor cuida de seu rebanho, pois o Senhor resgatou Israel, daqueles que eram mais fortes que ele. Eles virão e cantarão de alegria no alto do monte Sião. Estarão radiantes pelas boas dádivas do Senhor. Cereais, vinho novo e azeite, rebanho e gado, e sua vida será como um jardim regado, e não haverá mais tristeza. As moças dançarão de alegria e os homens e jovens idosos tomarão parte na celebração. Transformarei o seu pranto em alegria, e eu os consolarei e lhes darei exultação em lugar de tristeza. Seus sacerdotes terão fartura de alimento, e o meu povo se saciará com as minhas boas dádivas. Eu, o Senhor, falei, né? Então, trazendo para os dias de hoje, né, Jesus falou isso. Jesus, ele ascendeu ao céu, está à destra do Pai, intercedendo, né, fazendo aposentos, né, ou moradas. Há um novo céu, uma nova terra. Há um lugar onde não há mais tristeza, nem choro, nem pranto, nem dor. Há uma ressurreição em um corpo glorificado como o de Jesus. Então, o que Deus está prometendo, né, e prometeu à nação, para que estivessem adorando e um dia em grande alegria, e Ele nos traz hoje isso. E já podemos viver isso quando nós estamos reunidos, né, em igreja, né, no corpo de Cristo. Versículo 15 em diante, a gente vai ver a tristeza de uma nova personagem que vai aparecer aqui, né, Raquel. E que a tristeza dela vai se transformar em alegria. Então, a nossa tristeza, a palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, né? O poder do Espírito Santo em nossas vidas, ele nos traz alegria, nos traz paz, nos traz longanimidade, é benigno, né? Nos traz o amor. Então, o fruto do Espírito de Deus que habita em você no dia que você se arrependeu, né, quis mudar a tua vida, você se mergulhou nas águas, né, você foi lavado pelos pecados porque Jesus morreu, ele traz isso. Tenha fé, confie nisso, né? Tenha essa certeza, né? Tenha essa convicção e tenha olhos, né, para o eterno. Em versículo 15 vai dizer assim: assim diz o Senhor, ouve-se um clamor em Ramá, angústia profunda e pranto amargo. Raquel chora por seus filhos e se recusa a ser consolada,
pois eles já não existem. Agora, porém, diz o Senhor, não chores mais, pois eu o recompensarei por seu choro, diz o Senhor. Seus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o seu futuro, diz o Senhor. Seus filhos voltarão para a sua terra. Ouvi Israel dizer, tu me disciplinaste severamente, como o bezerro que precisa ser domesticado. Faz-me voltar para ti e restaurar-me, pois somente tu és o Senhor meu Deus. Afastei-me de Deus, mas depois me arrependi, olá, indignei-me comigo mesmo por causa de minha estupidez. Senti profunda vergonha de tudo que fiz quando eu era jovem. Acaso Israel não continua a ser meu filho querido? Diz o Senhor. Tenho de castigá-lo com frequência, mas ainda assim o amo. Por isso, meu coração anseia por ele, e dele certamente terei misericórdia. Ponha sinais na estrada, coloque postes indicadores, preste atenção no caminho pela qual você veio. Volte, ó minha filha, Virgem Israel, volte para as suas cidades. Até quando andará sem rumos, minha filha rebelde? Porque o Senhor fará algo novo acontecer. Israel abraçará seu Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, quando eu restaurar o povo, os habitantes de Judá e de suas cidades dirão novamente, o Senhor abençoe, ó morada justa, ó monte santo, ó povo das cidades, e os lavradores e os pastores habitarão junto em Judá. Pois dei descanso aos exaustos e alegria aos aflitos. Então acordei e olhei ao redor. Meu sono havia sido muito agradável. Está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei aumentar o número de pessoas e de animais em Israel e em Judá. No passado, tive o cuidado de arrancar e derrubar esta nação. Eu arrasei e destruí e trouxe calamidade sobre ela. No futuro, porém, terei mesmo cuidado de edificá-la e plantá-la. Eu, o Senhor, falei. O povo não citará mais este provérbio. Os pais comeram uvas azedas, mas os dentes dos filhos a estragaram. Deixa eu só grifar aqui, né? Cada um morrerá por seus próprios pecados. Quem comer uvas azedas é que ficará com os dentes estragados, né? Cai por terra toda aquela história, né? Cada um que vai pagar pelo seu pecado, né? Cada um é dono da tua alma. Nenhum vai herdar o pecado do outro. Nós temos influência em fazer as pessoas errarem, né? Ou Deus também nos ajuda a influenciar outras pessoas a olharem para Deus, né? Mas cada um toma a sua decisão, cada um é dono de sua alma. Mas continuando para a gente depois fazer uma reflexão, em toda essa mensagem, dessa trecho versículo 31, está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu os amasse, como o marido ama a esposa. Eles quebraram a aliança, diz o Senhor. Esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e a escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não será mais necessário ensinarem aos seus vizinhos e parentes dizendo, você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão, né? Até aqui para Ivonete, olha aqui uma resposta sobre a parte da indígena, né? Olha o que está falando. Todos vão conhecer. E eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Que lindo, né? O Senhor dá o sol para iluminar o dia e a lua e as estrelas para iluminarem a noite. Agita o mar e faz rugir as ondas. O seu nome é o Senhor dos Exércitos.
E é isto que ele diz. Assim como não anulo as leis da natureza, não descartarei meu povo Israel. Assim diz o Senhor. Assim como não se pode medir os céus e nem explorar os alicerces da terra, não rejeitarei o povo de Israel. Pelo mal que fizeram, eu, o Senhor, falei, né? Ou seja, a gente não consegue entender a grandeza, né? Nem a profundidade, né? Nem a altura, nem largura do tamanho do amor de Deus, do tamanho do poder de Deus. Está chegando o dia, diz o Senhor, em que Jerusalém será reconstruída para mim, desde a torre de Ananel até o portão da esquina. Uma linha de medir será estendida sobre a colina de Garebe até Goá. Toda a região, incluindo o cemitério e o lugar aonde se jogava cinzas, e todos os campos a leste até o vale de Cedron, até o portão dos cavalos, serão santos para o Senhor. Jerusalém nunca mais será conquistada e nem destruída. Né? A gente encerra capítulo 31 e é tão lindo, né, esse início sobre a transformação, né, da tristeza em alegria. Né? O quanto é gostoso ouvir isso, porque isso nos dá esperança. E aqui, inclusive, né, a gente pode ver, né, toda essa restauração dessa nova aliança em Cristo Jesus para nós no dia de hoje, né? Trazendo, né, essas escrituras milhares de anos, né, no dia que nós vivemos em Cristo. E é interessante porque Deus disciplina aqueles filhos que o amam. E a nossa tristeza, né, como inicia esse trecho aqui, né, do versículo 15 em diante, é as nossas escolhas erradas. Nós, muitas vezes, sentimos aflitos e tristes, e aí, como diz a palavra, conosco mesmo, porque nós reconhecemos que nós somos causadores dos nossos próprios falhas. Mas nós não podemos nos punir, né, como autopunição, porque senão nós diminuímos a graça de Deus. A nossa salvação, o nosso refrigério, né, os nossos pecados, as nossas santidades não está em nós, mas está naquele, né, que fez, né, graça por nós, fez amor por nós, né, Jesus Cristo. É muito interessante nós relermos, inclusive, isso e meditar sobre isso, de sermos pobres de espírito, como diz no grande ensinamento de Jesus em Mateus capítulo 5. Né? Versículo 32, a gente vai ler esse último capítulo e encerrar então a leitura do dia de hoje. A gente vai ver esse primeiro trecho até o capítulo 32, até o versículo 15, sobre Jeremias comprando um campo. Jeremias recebeu esta mensagem, versículo 1, do Senhor no 10º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá. Esse também foi o 18º ano do reinado de Nabucodonosor. Nessa ocasião, o exército babilônico cercava Jerusalém e Jeremias estava preso no pátio da guarda do palácio real. Zedequias, rei de Judá, o havia colocado ali e perguntado por que ele continuava a anunciar esta profecia. Assim diz o Senhor, estou prestes a entregar esta cidade ao rei da Babilônia, e ele a conquistará. O rei Zedequias será capturado pelos babilônios e levado para falar face a face com o rei da Babilônia. O rei levará Zedequias para a Babilônia, aonde lidarei com ele, diz o Senhor. Vocês não serão bem-sucedidos se lutarem contra os babilônios. Nesse tempo,
o Senhor me enviou uma mensagem. Seu primo Ananael, filho de Salum, virá e lhe dirá: compre meu campo em Anatote. Pela lei, você tem direito de comprá-lo antes que eu o ofereça a outro. Exatamente como o Senhor tinha dito, meu primo Ananael veio me visitar na prisão e disse: compre o meu campo em Ananote, na terra de Benjamim. Pela lei, você tem direito de comprá-lo antes que eu ofereça a outro. Portanto, compre-o para si. Então entendi que a mensagem que eu tinha ouvido era do Senhor. Assim comprei o campo em Ananote e paguei a Ananael 17 peças de prata. Assinei e selei a escritura diante de testemunhas. Pesei a prata e lhe paguei. Você vê que não tinha moeda na época, era por peso. Em seguida paguei a escritura, peguei na escritura selada e uma cópia não selada com os termos e as condições da compra. E as entreguei a Baruque, filho de Nerias, o neto de Maceias. Fiz tudo isso na presença de meu primo Anamel, das testemunhas que assinaram a escritura dos homens de Judá que estava no pátio da guarda. Então, na presença deles, disse a Baruque: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: pegue a escritura selada e a cópia não selada e a coloque num vaso de barro, a fim de conservá-la por muito tempo. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: algum dia as pessoas voltarão a ter as propriedades nessa terra e comprarão e venderão casas e vinhedos e campos. A oração de Jeremias, versículo 16 até o versículo 25. Depois que entreguei os documentos a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor: ó soberano Senhor, tu fizestes o céu e a terra com a tua mão forte e teu braço poderoso. Nada é difícil demais para ti. Olha lá. Mostra tua bondade a milhares de pessoas, mas também permite que as consequências do pecado de uma geração recaia sobre a outra, sobre a geração seguinte. Tu és Deus grande e poderoso, o Senhor dos exércitos. Tens toda a sabedoria e fazes grandes milagres. Vês a conduta de todos e lhes dá o que merecem. Realizaste sinais e maravilhas na terra do Egito, feitos lembrados ainda hoje, e continuas a fazer grandes milagres em Israel e em todo o mundo. Por isso o teu nome é famoso até hoje. Tiraste Israel do Egito com sinais e maravilhas, com a mão forte e braço poderoso, com o grande terror. Deste ao povo de Israel essa terra que havias prometido aos seus antepassados e muito tempo atrás, terra que produz leite e mel com fartura. Nossos antepassados vieram e tomaram posse da terra, mas não quiseram te obedecer e nem seguir tuas instruções. Não fizeram nada do que lhe ordenastes, por isso enviastes sobre eles esta terrível calamidade. Vê como foram construídas rampas junto aos muros da cidade. Por meio de guerra, fome e doença, a cidade será entregue aos babilônios e a conquistarão. Tudo aconteceu exatamente como anunciastes. E, no entanto, ó soberano Senhor, ordenastes que eu comprasse este campo e pagasse um bom preço por ele. Diante dessas testemunhas, embora a cidade esteja prestes a ser entregue aos babilônios. Deixa eu só me afastar um pouco aqui, ou melhor, dar uma girada aqui, por conta do sol que está batendo no celular. Porque pode esquentar muito e a gente pode perder esse final do trecho. Bom, agora tem a sombra aqui. Bom, então a gente vê, olha que linda a oração de Jeremias, a Deus. Até o reconhecimento da bênção, sobre a compra. Não que bênção significa ter as coisas, mas tudo que Deus quer é um lugar onde Ele pode se relacionar
com o seu povo, né? Hoje nós sabemos que Deus está, né, o Espírito dele está em nós, né? Ele não está mais em lugar físico, né, construído por mãos humanas. Então a gente vai ver agora e vai encerrar, né? Deixa eu ver aqui. Não, ainda tem mais um trechinho. Vamos fazer aqui a leitura da profecia da queda de Jerusalém. Versículo 26, de capítulo 32 de Jeremias. Então Jeremias recebeu essa mensagem do Senhor. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Acaso alguma coisa é difícil demais para mim? Olha, você quer uma resposta para a sua e para a minha vida? Acaso alguma coisa é difícil demais para mim? Deus falou e as coisas existiram. Será que tem algo tão difícil que Deus não possa fazer? Ele está dizendo. Portanto, assim diz o Senhor, entregarei esta cidade aos babilônios e a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a conquistará. Os babilônios que estão cercando os muros entrarão na cidade e o incendiarão. Queimarão todas as casas em que o povo provocou minha ira, queimando incenso a Baal e aos seus terraços e apresentando ofertas derramadas aos outros deuses. Desde o princípio, Israel e Judá fizeram somente o mal e provocaram minha ira com as suas maldades. Diz o Senhor. Desde o dia em que essa cidade foi construída até hoje, não fez outra coisa senão despertar minha fúria. Por isso, estou decidido a me livrar dela. Os pecados de Israel e de Judá, os pecados do povo de Jerusalém, dos reis, dos oficiais, dos sacerdotes, dos profetas, provocaram minha ira. Meu povo deu as costas para mim e se recusou a voltar, embora eu os tenha ensinado repetidamente. Não quiseram receber a instrução e nem obedecer. Colocaram seus ídolos detestáveis em meu templo, olha, e profanaram. Construíram lugares de adoração a Baal, no vale de Ben-Hinnom, e ali sacrificaram seus filhos e filhas a Moloque. Jamais ordenei tamanha maldade. Nunca me passou pela mente. Esse terrível mal fez Israel pecar. Né? Olha o que Deus está falando. Mas aí a gente vem, né? Versículo 36, encerrando o capítulo 32, a gente vê a promessa de Deus para os remanescentes, para a restauração. E ele fala assim, agora eu quero dizer algo mais a respeito dessa cidade. Vocês afirmam, ela será entregue ao rei da Babilônia por meio de guerras, fome e doença. Mas assim diz o Senhor, o Deus de Israel, certamente trarei meu povo de volta, de todas as nações. O meu povo, tá? De volta a todas as nações, entre as quais espalhei minha fúria. Eu os tratarei de volta para este lugar eu os trarei de volta para este lugar e farei que vivam em segurança. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um só coração, um só propósito, adorar-me para sempre, para o seu propósito, o seu próprio bem e para o bem de seus descendentes. Estabelecerei com eles uma aliança permanente. Jamais deixarei lhes fazer o bem. Porei em seu coração o desejo de me adorar, e eles nunca se afastarão de mim. Trarei alegria em lhes fazer o bem, e os plantarei nessa terra firmemente de todo o coração. Assim diz o Senhor. Assim como trouxe todas essas calamidades sobre eles, também lhes farei todo o bem que prometi. Campos voltarão a ser comprados e vendidos nessa terra sobre a qual hoje vocês dizem, foi arrasada pelos babilônios. É uma terra desolada, em que não há mais pessoas nem animais. Sim, campos voltarão a ser comprados e vendidos, e escrituras serão assinadas na terra de Benjamim, aqui em Jerusalém, na cidade de Judá, na região montanhosa, nas colinas de Judá, no Neguebe, pois um dia eu restaurarei sua terra. Eu, o Senhor, falei.
né? Então a gente vê aqui a esperança, né, da restauração da nação, de seu povo. E obviamente a gente vai vendo, né, o decorrer da história, né? Não só Babilônia, né, Síria, Grécia, romanos, né? São grandes nações que dominaram, infelizmente, o povo, né? Foi exilados durante toda a história por conta da grande desobediência do povo, né? Das pessoas sendo pagãs, pessoas adorando outros ídolos. Mas a restauração vem em Cristo Jesus, né? Que nós devemos viver, né, debaixo, né, desse amor, né, dessa restauração que foi feita de uma vez por todas, quando o próprio Deus desceu aqui na terra para salvar o perdido. Bom, nós encerramos, né, a leitura 294, né, do dia de hoje. Se Deus assim permitir, continuaremos 295, no capítulo 33 em diante. A gente acha que vai mais 3 dias de leitura e vamos ler a segunda carta aos Timóteo. Eu quero convidar você, então, a gente fazer uma breve oração para a gente encerrar, né, a leitura do dia de hoje. E obrigado por você que passou aqui ao vivo e por você também que está assistindo aí em algum outro momento. Oremos. Nosso Deus, querido Pai, maravilhoso és o Senhor, Criador de todas as coisas. É triste, Pai, nós lermos e vermos o quanto nós, desobedientes e pecadores, nos desviamos do Senhor. O quanto a maldade recai sobre nós pelos nossos próprios desígnios, nossos próprios desejos, nossas próprias condutas e escolhas que nós fazemos. Quando principalmente não elevamos o nosso pensamento ao Senhor e não ouvimos o Senhor nos direcionando hoje através do Espírito Santo. Hoje e toda a eternidade. O teu Espírito falou a Jeremias, ao povo, naquela época. Nós estamos lendo isso. Mas o Senhor é amoroso, é misericordioso e sua graça se derrama sobre aqueles que têm um coração voltado ao Senhor, arrependido. Queremos nos arrepender, Pai, das nossas condutas, dos nossos pecados. E pedir para que o Senhor nos dê sabedoria em como lidar com as circunstâncias, mesmo em aflições e angústia, nos dê ânimo, que vem do Senhor, do Teu Espírito, do fruto do Teu Espírito, e não nos mantendo satisfeitos em nós, mas saber que o Senhor é amoroso, é bondoso, o Senhor nos dá paz, a paz que excede entendimento humano, essa paz que vem, né, de uma cruz maldosa, mas ela nos traz a redenção. Nós fomos redimidos dos nossos pecados. Que nós possamos ter a fé, que seja pequena, e que o Senhor possa aumentar a nossa fé. Que Jesus Cristo veio a esse mundo como homem, morreu, foi sepultado e ressuscitou. Está à sua destra, Pai. Glória ao Senhor. Nós queremos louvar ao Senhor. Nós queremos glorificar o seu santo nome. Que a nossa vida seja de conduta guiada pelo Senhor. Nos perdoe, Pai. Tenha misericórdia. Nós somos pobres de espírito. Nós choramos porque o Senhor enxuga as nossas lágrimas. Obrigado porque a nossa esperança está na eternidade, não está nesse plano físico. Coloque a eternidade no nosso coração. Que nós possamos vê-lo, Senhor, face a face. Que o nosso nome possa estar no livro da vida. Que nós possamos fazer a nossa melhor escolha. Escolher o Senhor. Ouvir o nosso bom pastor, Jesus Cristo. Todos os dias de nossas vidas, Pai. Por eternidade, por a eternidade. Saber que o Senhor
é um Deus que nos dá colo, que nos carrega, que enxuga nossas lágrimas, mesmo diante da angústia. Nos livre do mal, Pai. Nos proteja, nos guie no dia de hoje e sempre. No nome precioso de Jesus, que a Tua vontade no céu seja feita aqui na terra. Nos afaste, tire de nós tudo aquilo que nos afaste do Senhor. Que o Senhor atenda os nossos pedidos, se assim for da Tua vontade, Pai. Abençoe os nossos familiares, abençoe para os nossos irmãos. Faz com que todos nós estejamos debaixo da Sua vontade. Abençoe as pessoas que aqui passam, Pai, e ouvem da Tua palavra. Essa palavra maravilhosa que nos dá esperança, nos restaura, nos educa, nos corrige. Faz com que as Suas palavras sejam gravadas no coração de todos que aqui passam, Pai. No nome santo do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Obrigado por você estar aqui mais uma vez, né? Orações para toda a minha família em Cristo Jesus e física, né? Acabamos de orar, que Deus abençoe a sua família também e todos, né? Oração para o meu irmão Jorge, né? Pelo que ele sofreu, e levaram o carro e documento, mas a gente já está sabendo, né, que ele restaurou e mais do que a parte material, né? Ele foi preservado, né, a sua vida e a gente possa confiar em Deus, né? A gente possa descansar em Deus, né? Mesmo diante dessas calamidades, mesmo diante das coisas que aconteçam, né? Se você ama Deus, todas as coisas cooperam para o teu bem, né? Então, até as coisas que a gente não consegue enxergar, como a gente viu hoje, né? Mesmo o povo sendo exilado, indo para a Babilônia, que é algo tão terrível para aqueles que estão vivendo aquilo, Deus, né, promete a restauração dos seus remanescentes. Então, mesmo que a gente às vezes não compreende por que esse mal acontece na nossa vida, descanse em Deus, porque Deus está sobre todas as coisas e a gente precisa realmente confiar que Deus, Ele é o nosso Pai, né? Ele está fazendo isso pelo Jorge, por você, Ivonete, e por todos os outros. Bom, obrigado por você ter ficado aqui, né, até o final. Você que não está inscrito, né, nesse canal, né, inscrita nesse canal, você tem a oportunidade de clicar na minha imagem aqui e se inscrever no canal. Você tem uma imagem redonda aqui no final do vídeo, você clica, abre, clica lá em inscrever, aí vai ter um sininho. Você pode clicar no sininho e colocar notificar todas, e toda vez que eu subir um novo vídeo, você é notificado aqui. Vai ter 2 cards no final aqui da tela. Um te leva à leitura do dia anterior de Jeremias, o outro te leva à playlist de todos esses 294 dias. Compartilhe, né? Compartilhe as boas novas de Jesus, compartilhe as palavras de Deus às pessoas. Você pode clicar nesse link desse card onde tem a playlist toda e as pessoas podem então vir a passar a assistir, né? No momento que ela puder, na hora que ela puder, ouvindo, acompanhando, abrindo as escrituras, e você vai ser uma ponte, né? Nós somos pontes de bênção para outras pessoas. Se você gostou desse vídeo, né, dessa leitura, deixa o seu joinha, deixe seus comentários, porque esse vídeo se torna relevante para as pessoas que buscam esse tipo de assunto. E então o YouTube vai conseguir propagar, né, mandar para mais pessoas, também é uma forma de você abençoar outras pessoas. Deixe suas perguntas, seus comentários e que Deus nos abençoe. E se Deus assim permitir, nós amanhã estaremos aqui novamente para fazer mais um dia de leitura. Nosso propósito? Conhecer a vontade de Deus em 365 dias, lendo toda a Escritura, né? Essa é a nossa intenção aqui. Sim, irmão, só Deus tem o poder em tudo e em todos.
Amém? Nos vemos então no próximo dia de leitura, se Deus assim permitir. Deus te abençoe e tenha um ótimo dia, um maravilhoso dia. Medite sobre a palavra dele, dia e noite.